Oi a todos! É um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente falar sobre bruxaria moderna, a Wicca, a bruxaria que a gente pratica hoje visando a comunhão com a natureza, com os ciclos da natureza e se tornar uma pessoa mais feliz, mais equilibrada e tornar também o todo, o universo inteiro, mais feliz e mais equilibrado junto com a gente pela nossa ação de co-criadores da realidade juntos com a deusa. Gente, nos primeiros programas eu falei com vocês sobre o que é ser bruxa, como é que é a reação das pessoas e falei algumas coisas básicas que a gente faz. Hoje eu convidei uma grande amiga, que é minha dedicada, quer dizer, ela é uma aprendiz que está aprendendo bruxaria comigo, está aprendendo o sacerdócio da Wicca, que é a Minerva Eine. A Minerva Eine vai já se apresentar para vocês, mas por que eu trouxe ela aqui? Porque ela está há relativamente pouco tempo na bruxaria, e é muito bom, né, que se algum de vocês estivesse perguntando como é que alguém se torna bruxo, é legal ouvir uma pessoa que fez essa transição há pouco tempo, para que vocês entendam quais são os processos pelos quais uma pessoa vai passar para começar isso que a gente chama de caminho da Wicca, caminho wiccaniano, caminho da bruxaria moderna. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês a Minerva Eine. Aliás, ela mesma vai se apresentar. Mabessa, muito obrigada pelo convite. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência. Meu nome é Minerva Eine, eu sou escritora de romance histórico e fantasia, pesquisadora da história das mulheres, bailarina e bruxa wiccaniana, graças a deusa. Estou, como a Má disse, aprendiz de bruxaria aqui na tradição diânica do Brasil. E não esquece que a gente tem uma câmera ali, tá? Verdade, gente, desculpa, ainda tô aprendendo. Tô super nervosa de estar aqui, super feliz. Minerva, me diz uma coisa, como é que é seu nome civil? Teresa Alux. E aí, como é que a Teresa resolveu virar bruxa? Gente, é uma longa história. Eu simpatizei com a Wicca e com a bruxaria desde os meus 10 ou 11 anos. E isso era os anos 2000. E você, mas sempre foi uma celebridade para mim. Sempre foi, assim, eu olhava tudo que a compartilhava na internet e sempre muito acessível. E foi muito inspirador para mim. Mas, devido a própria família de origem, aos meus amigos na época, depois dos casamentos, eu acabei me distanciando desse desejo, né? Recentemente, 2 anos e meio atrás, que quando eu pedi dedicação na tradição, que foi quando eu tomei coragem de me assumir bruxa e muito feliz de estar aqui nesse caminho. Hoje, para as pessoas que estão sentindo alguma coisa, né? Porque na bruxaria, a gente costuma dizer que existe um chamado da deusa. É uma coisa, assim, magnética, impossível de ignorar. Se você algum dia sentir o chamado da deusa, tenha certeza que você vai responder. Porque é tão impossível de ignorar. Eu me tornei bruxa em 1991. E antes disso, durante 10 anos, eu fui umbandista. Amava a Umbanda, achava uma religião maravilhosa, ainda acho. E assim, fui progredindo na Umbanda até ser mãe de santo, né? Então eu era dirigente de uma casa de Umbanda em São Paulo. E, aliás, dirigente de uma casa de Umbanda, quando eu me mudei para Brasília, eu abri uma casa lá, aqui eu não era a líder. Mas assim, se alguém me dissesse, naquela época, que um dia eu ia mudar de religião, eu ia dar risada, porque eu amava tanto a Umbanda, que era impossível pensar em mudar de religião. Minha alma estava feliz, eu estava feliz. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Eu sempre tive orientação dos meus guias da Umbanda
para fazer leituras e estudos comparados de qualquer tema que interessasse o sacerdócio na Umbanda. Então, às vezes, me indicavam para ler livro de cabala, livro de psicologia, livro de sociologia, livro de história, alguns romances históricos. E eu estava num período do que eu chamo de leitura mediunicamente orientada, estudo mediunicamente orientado. Minha preta velha chegava a dizer assim, olha, você vai comprar o livro tal, vai ler da página tal, página tal. No livro tal, você vai ler da página tal, página tal. E os livros eram completamente díspares. Vamos dizer que um era de I Ching, o outro era de psicologia, o outro era de história. Quando eu vi as páginas que ela tinha me dado, era o mesmo assunto, né? E eu passei meses, mais de ano, com esse estudo orientado de diversos temas. E aí chegou um dia que a preta velha falou assim, esse mês você vai comprar um livro só. Chama O Poder da Bruxa, vai lá e compra. Esse livro, na época que ele surgiu, em 89, ele era um best-seller. Uma bruxa americana chamada Lori Cabot tinha escrito sobre como era a vida dela e foi e uma jornalista ajudou ela a colocar isso numa forma que virou um best-seller nos Estados Unidos. Quando veio para o Brasil, foi um best-seller aqui. E esse livro foi a primeira vez que eu tive noção de que existia uma religião da bruxaria. E quando eu vi o nome daquela deusa, Keridwen, eu falei, meu Deus, eu já ouvi isso em algum lugar. Era como uma coisa muito antiga que estava me chamando de volta para casa. Tá, continuei umbandista. Só que aí o chamado da deusa se impôs. O que aconteceu? As coisas mais esdrúxulas. Por exemplo, eu comecei a sonhar sempre com a lua. Comecei a sonhar com deusas de vários panteões, né? Eu tava numa praia, uma mulher sentada do meu lado, penteando o cabelo, dizia, sabia que eu sou Afrodite? E assim iam vindo sonhos vários com deusa, lua, rituais lunares e tal. E eu continuando na Umbanda, cuidando do meu terreiro, né? E aí começaram a acontecer coisas assim. Eu entrava no elevador, uma criança, assim, uns 10, 11 anos, olhava pra mim e falava assim, você já ouviu falar na deusa? Ou eu tava no trabalho, aí ia lá, eu trabalhava como consultora legislativa da Câmara dos Deputados, então eu trabalhava principalmente assessorando CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Aí tava uma pessoa lá esperando para depor na CPI, olhava para mim e falava assim, você sabe fazer ritual de bruxa? Parece combinado, né? Mas é uma coisa absurda, né? Então o chamado, como a gente fala, ele vai aparecendo das formas mais diferentes. Nos seus sonhos, nas suas meditações e na sincronicidade, nas pessoas que você encontra, nos lugares que você frequenta. O assunto vem sempre à baila. E aquilo vai te chamando, te chamando, te chamando. Até que chegou a um ponto que eu tive que fazer uma escolha. Na época eu não compreendia por que a bruxaria e a Umbanda não eram coisas que eu achava que deviam se fundir. Eu achava que eram duas religiões bem diferentes e são, né? E aí, isso é história para outro dia. Um dia eu virei e falei, guias, orixás, deusa, 600 aí resolvem para quem que eu vou trabalhar. E me deu um sinal claro. E aí eu recebi esse sinal muito claramente. Depois um outro dia eu conto para vocês. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei na Wicca.
honrando os orixás como os deuses que são, deusas e deuses africanos dentro da Wicca. E meus guias, que claro, continuam presentes na minha vida, mas não fazem mais parte do culto que eu celebro, só que são honrados e amados da mesma maneira. Então, e a Umbanda para mim continua sendo uma religião maravilhosa. Mas a bruxaria me chamou mais. E isso já faz 34 anos. Né? Quando eu comecei na bruxaria, o Minerva, eu não tinha referenciais na internet, eu não tinha gente para conversar, que aliás não existia internet. Ainda era ali anos 80, no comecinho? 91, 90 comecei. 89 eu já tava procurando. Mas não tinha internet, gente, sabe? Essa época da pré-história. Nem a conexão de escada, que veio o quê? 5 anos depois, né? Antes do Google, né? Como fala, eu nasci antes do Google. E como é que foi pra você? Quando você, finalmente, depois das questões familiares, dos casamentos e tal, você falou, não, agora eu vou atrás da bruxaria. O que você encontrou na internet, à disposição? Bom, eu fui muito privilegiada, né? Porque toda a comunidade wiccaniana tem muito a te agradecer por toda a contribuição, que é gigante, que você tem ali na internet. Então, tanta acessibilidade que você tem de responder as perguntas. Então, para mim, foi um caminho mais fácil, né? Eu olhei algumas religiões, como o druidismo, outras tradições wiccanianas, eu não sabia o que era gardneriana, eu achava assim, gente, é uma coisa com jardim, o que está acontecendo? Eu falei assim, gente, será que é disso? E eu cometi muita gafe, né? Fui em alguns eventos para conhecer um pouco mais, mas a TDB sempre esteve no meu coração desde ali dos anos 2000, né? Então, quando eu ouvi esse chamado, que para mim é mais como voltar a ser quem eu sou, o que é muito bonito isso, né? De a gente se permitir ser quem a gente é. Eu tive muito privilégio, porque eu consegui te acessar super fácil. Era uma mensagem pelo Facebook. São tão simples quanto. E pra mim, passei anos, desde os anos 2000 ali, pensando, não vou falar com a Mavés Persequeriden, gente. Imagina que ela é fácil de acessar desse jeito. Não pode, tem que ser mais difícil. Mas tinha também livros da Márcia Frazão, o próprio livro da Laurie Cabot, A Dança Cósmica das Feiticeiras, a Starhawk. É claro que eu tive acesso a esses livros com uma visão de quem nunca teve acesso a uma guia como você me instruindo. E você acha que hoje na internet, a pessoa que vai procurar, sei lá, nas redes sociais, vai encontrar muita desinformação sobre bruxaria? Esse foi um dos grandes medos que eu tive, né, dos grandes receios, porque tem informação de tudo quanto é tipo, e elas se contradizem muito. E é uma questão muito séria do lado espiritual, né? Então, eu busquei uma pessoa, claro, de altíssima confiança, né? Para me guiar nesse caminho. Mas é um caminho, se você for olhar de forma ampla, que pode ter muita cilada, gente. Tem pessoas que não têm o mínimo de experiência se colocando ali como... Gente, eu não vou fazer julgamento de nenhuma vertente de pessoas, nenhuma prática de ninguém. Dentro da Wicca, como a gente acredita que a deusa ama a diversidade, nós também amamos a diversidade, inclusive a diversidade religiosa. Só que existem coisas dentro da bruxaria que são muito diferentes do que a gente chama de Wicca, bruxaria moderna. E essas coisas, né, você encontra muito facilmente na internet bruxaria como sinônimo de pacto diabólico, como sinônimo de capacidade de controlar a vida alheia, como sinônimo de prejudicar alguém. Você encontra. Sim. Você encontra Wicca satânica. Tem. Você encontra Wicca cristã, que também não tem nada a ver com a gente, porque nós somos pagãos, nós não somos cristãos. A gente não tem nada contra o cristianismo, tem muitos valores em comum com o cristianismo. Amor à vida, respeito, liberdade, equilíbrio. Porém, a gente não cultua a divindade cristã, as divindades do panteão cristão. Então, e nem de nenhum outro panteão que se pretenda de um Deus único, porque nós somos politeístas, nós acreditamos em várias deusas e deuses. Então, assim, né, para quem está procurando o Wicca,
a bruxaria moderna, esses caminhos que são adequados para as pessoas que gostam deles, não tem crítica nenhuma aqui, não tem julgamento, mas há que se ver o que a pessoa está procurando. O chamado vai levar ela para onde, né? E é isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Inclusive, um cuidado que eu recomendo a quem estiver procurando um site, uma tradição, um orientador nesse caminho, muito sério, é o seguinte: cuidado com coisas que são situações de abuso travestidas de grupos de bruxaria. Abuso de todos os tipos, financeiro, sexual. A gente conhece casos, né? Eu lembro de um caso grave que aconteceu no começo dos anos 2000, que eu sou presidente da Abra Wicca, Associação Brasileira de Arte e Filosofia da Religião Wicca, desde 2003. E a associação sempre é procurada quando uma pessoa se sente prejudicada, né? E a gente também atuou judicialmente em vários processos em que os bruxos estavam sendo discriminados. Por exemplo, bruxas que eram ameaçadas de perder a guarda dos filhos porque eram bruxas, né? Porque o marido não bruxo usava isso como se fosse uma coisa ruim para as crianças e tal. E a gente sempre ganha esses processos. Ou gente que é despedida de algum emprego porque se recusa a ler a Bíblia, ou se diz bruxo e aí é mandado embora por um patrão radical cristão. Isso tem voltado, né, Má? Isso é comum, sempre foi, e a associação, que ainda existe, tem gente que me pergunta se a Abra Wicca ainda funciona. Ela funciona perfeitamente. Pode me acessar no Amavesper, o @Amavesper, né, do Instagram, precisando de intervenção nesse tipo de situação jurídica, né, que a associação protege as pessoas que são icanianas. Mas, voltando à história do caso, para ilustrar perigos, né, a gente foi procurada por um grupo de pais que veio narrar que uma determinada pessoa, um homem de lá seus 40 e tal anos, estava criando um coven só de meninos de 15 anos. Por aí você já começa a entender o que era a situação. Mas era mais grave, porque não era simplesmente ele abusando das meninas de 15 anos a pretexto de que seriam rituais sexuais, né, da Wicca. Ele prostituía as meninas. Então, olha a situação. Só que a coisa era gravíssima, porque ele era oficial da PM de uma localidade pequena e os pais vieram pedir ajuda, socorro pra gente, porque eles não tinham como tirar as meninas daquela situação. Aí, o que eu fiz? Eu fui pro lugar, acionei a OAB, acionei o Ministério Público da Criança e Adolescente, e tiramos as meninas daquela situação, porque aquilo não era um coven, não era uma prática de bruxaria, era só um pretexto para usar as meninas na prostituição de adolescentes. Então, é preciso tomar cuidado, porque existe isso. A gente vê isso, não é só na bruxaria, né? A gente viu recentemente caso de pastores, a gente vê questões de abuso na Igreja Católica, né? Então, infelizmente, pessoas doentes se aproximam das religiões e usam as religiões para dar vazão a seus instintos, né? Mas isso é um aviso que as pessoas têm que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que rituais sexuais não existam dentro da prática da bruxaria moderna. Em determinados grupos, em condições de que todo mundo é adulto, né, maior de 18 anos no mínimo, que se conhece há muito tempo, que tem uma confiança mútua enorme, talvez as pessoas sejam chamadas pelos deuses para praticar rituais sexuais, quer dizer, em que a relação de duas pessoas seja sagrada para os deuses.
Mas isso é uma coisa que tem que ser feita entre iguais, entre pessoas adultas e perfeitamente consentido. Então, isso é uma coisa que é preciso avisar. E também, isso não é obrigação de quem vai praticar bruxaria. É que a deusa toca algumas pessoas para esse tipo de sacerdócio e outras para outros tipos de sacerdócio. E sempre com proteção, né, mãe? E sempre com proteção. E quando esses rituais acontecem, eles são muito lindos, são muito poderosos, né? E é uma coisa que é muito usada para denegrir a imagem da bruxaria. Desculpa usar a palavra denegrir, né? A gente não tem que evitar essa palavra numa educação antirracista, né? Só que a gente falou isso durante muito tempo na vida, às vezes escapa, então me perdoem. A gente não pode falar mal da bruxaria por causa dessas práticas, mas muitas pessoas usam esse tipo de prática lícita como modo de criticar e ofender quem é praticante de bruxaria. Mas assim, então, Minerva, pra gente fechar aqui sua participação, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que você passou a fazer como bruxa que você não fazia antes. Tá, tem diversos ritos no nosso dia a dia que são diferentes de quando você não está praticando a bruxaria, né? Então, nós temos a saudação do sol no período da manhã, logo quando ele nasce, a saudação também quando ele se põe. Nós temos meditação com a deusa, meditação com a deusa madrinha. Temos... O que é deusa madrinha? Nós temos, gente, quando a gente recebe quando a gente começa a fazer a dedicação, uma deusa é sorteada por ano para que ela acompanhe o nosso desenvolvimento naquele período, né? E foi muito bonito, é uma companheira que a gente tem ali. Quem é sua deusa madrinha esse ano? Esse ano é Deméter. Deméter, a deusa grega dos campos férteis, das colheitas, uma grande mãe. E dita muito o que acontece durante o ano. E que mais? Vamos falar rapidinho, que a gente está quase acabando o nosso programa de hoje. Bom, nós temos também a celebração da roda do ano, todas as celebrações da roda do ano, né? Logo mais a gente vai passar aí por Lamas, né? Lamas, que é o sábado do pão. Isso, a primeira colheita. A primeira colheita. E logo mais vai vindo Mabon, depois o Samhain, que é, enfim, um dos rituais mais lindos, as celebrações mais lindas. E você faz parte de um coven. Faço parte de um coven. Então, temos também as celebrações das lunações. Lembrando a vocês que um coven é um grupo de bruxas e bruxos de até 13 pessoas, que é o jeito comum de se praticar em grupo a Wicca. Minerva, o que você gostaria de partilhar com os nossos ouvintes sobre o que é ter essa relação com a deusa? O que você sente? Gente, é uma grande transformação, né? Eu lembro que logo na entrevista da dedicação, quando eu te pedi, né, essa dedicação, você falou, você tem certeza? Porque você será atendida e sua vida vai mudar. E mudou radicalmente. Então, muito poder, né? A gente vai se sentindo mais poderosa e mais consciente de quem a gente é, das nossas fraquezas, das nossas fortalezas e como que a gente pode atuar no mundo e modificar a nossa realidade ao nosso favor ou a favor do que a gente acredita que deve, né, mudar. Então é muito bonito o caminho. Muito feliz de fazer parte. Gente, muito obrigada. Obrigada, Minerva, por estar aqui com a gente, Minerva N. Estou eu aqui, a Bruxa Amavesper, falando com vocês. Lembrando que o meu Instagram é @amavesper. Você também me encontra no site oscaminhosdoamor.com.br. E você que quiser agendar tarô comigo, meu WhatsApp, anotem, é 11 977 80 9399. Eu tenho um jogo de tarô específico para os caminhos do amor. Quem for ler lá, que é o nosso projeto novo, vai saber do que se trata. Então, esse tarô é diferenciado. E o tarô de atendimento geral. Então, estou à disposição. Acho que o tarô é um aconselhamento muito importante. E é como ouvir um amigo sábio falando. Eu me consulto muito com o tarô, né? Eu também. Muito obrigada. @amavesper.
E é isso aí, gente. Um beijo. Um beijo. Abençoados sejam.